pra trás porque eu não sei onde é que tá minhas coisas. A gente tá em que livro? A gente está no livro 5, na aula 19. Aula 19? A gente não Capítulo terminou? 19. A gente fez até exercício, não? Não, eu já fiz o 18, agora a aula é o capítulo 19. Não? E você tá dizendo? Qual é o ator que está achando o ano ruim? Roubei da Lara. Eu não conheço esse ator Roubei da Lara, não. Não, é que eu roubei a piada dela mesmo. Ah, tá. Qual que é o ator? Eu não faço ideia. O Isaac também sabe. Ô, Isaac, fala aí, Isaac. Eu não sei como é que pronuncia o nome desse cara. É o Keanu Reeves. Nossa! Ah, isso foi bom. Ai, é maravilhoso. A gente tá na aula 18, tá, né? Isso foi muito bom, cara. Matemática, frente 2. Acho que sim. Obstáculo, na última aula a gente viu função secante e cossecante. Isso. Ai, pelo revés. É capítulo 19. Hoje a gente vai ver função inversa. Tá. Ah, não. A gente já não viu isso, não, esse ano, gente? Eu lembro Com Júlio. Sim. Ah, sim, verdade. Lá no Que começo. você permuta os termos. Ai, eu nunca vou esquecer. Ele falou, permuta, só troca. Permuta. Gente, Isso, até antes de eu entrar na matéria nossa de trigonometria, eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês sobre função inversa. Para ver se vocês lembram o que é uma função inversa. Então é o seguinte, ó, vocês devem ter aprendido assim. Vamos imaginar uma função, né? Aqui eu tenho um conjunto A, certo? Esse conjunto seria o domínio da função. E aqui eu tenho o conjunto B, e ele seria o contradomínio da função. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, 2, aí eu vou dizer que o f de 2 é 4, certo? Então, essa daqui seria a f de x, seria a função de x. E no caso, a gente tem que a função, o f de quando o x é 2, é igual a 4. Então, a imagem do 2 é 4, certinho? O que é a função inversa, né? Nessa função f, o domínio ele seria o conjunto A e o contradomínio ele seria o conjunto B. Então, a função ela seria definida assim, ó. É uma função f definida de A em B. Certo, meus amores? A função inversa, ela vai fazer isso, ó. O contradomínio vai ser o seu domínio e o domínio da função f vai ser o contradomínio. Você vai trocar o domínio com o contradomínio. Então, a função inversa, a gente fala que é o f de menos 1, né? Seria o f de menos 1 de x aqui. E aí ela é o contrário. Eu vou dizer que o f de menos 1 de 4, né, vai ser igual a 2. Então, significa que a inversa, o f de 4 seria igual a 2. E a função inversa ela é definida assim, ó. O domínio vai ser o B e o contradomínio vai ser o A. Isso daqui é uma função inversa. Tá certo? E aí o Júlio deve ter ensinado para vocês técnicas de como achar a função inversa, né? Se professor, você... Oi. é tal de Goff? Não, o GOF é a função composta. Não, Aqui eu estou fazendo função inversa. É porque eu tinha esquecido dessa daí. Ah, sim. Não, o GOF é função composta.
Tá? Aham. Então é o seguinte, ó, o que eu quero que vocês entendam aqui? Toda função tem inversa? Tem, ué. Toda e qualquer função tem inversa? Não. Acredito não que lembro. não. Não tem inversa. Não é toda função que tem inversa. Para ter inversa, a função ela precisa ser bijetora. Então, ó, isso daqui é muito importante, ó. Só existe função inversa se a função ela for bijetora, ó. A função precisa ser bijetora. Se a função não for bijetora, então não existe a função inversa. Isso é bem importante de vocês lembrarem, tá? Lembra aqui que é bijetora? Bijetora significa que tem que ser sobrejetora. É injetora? Isso. E também tem que ser injetora. O que é sobrejetora? Quando o contradomínio e a imagem são iguais. E a injetora é quando os elementos do domínio X possuem imagens diferentes. Ou seja, mesmo dois elementos distintos do X não podem ter imagens iguais. Ele tem que ter imagens diferentes. Tá certo? Então, isso daqui que é ser uma função injetora. Por que eu estou falando desse papo para vocês, pessoal? Porque as três funções que a gente viu, a função seno, a função cosseno e a função tangente, elas não são funções bijetoras, quando a gente pega elas no total, tá? Peraí, Elas Bissec, não você pode são. repetir que cortou pra mim? Você falou que não Tá. são o quê? Vou começar aqui, ó, para vocês entenderem. Então, ó, vocês têm que lembrar disso. Uma função inversa, a gente tem a função principal f, que ela sai de A até B, e a inversa ela vai sair de B até A, ela vai fazer o caminho contrário. Tudo bem? E só existe função inversa se a função for bijetora, que significa ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Esses conceitos todos vocês viram com o Júlio. Você pode só repetir o que seria sobrejetora e injetora, por favor? A sobrejetora é quando o contradomínio ele é igual à imagem. E na injetora, os elementos do domínio têm imagens diferentes. Então quer dizer que todos os elementos do conjunto A têm que sair e têm que ir para algum lugar diferente em B. Isso. Cada elemento tem que ter um lugar diferente em B e todos do A têm que sair. E pode sobrar no B, né? Isso. Então, elementos do domínio, lembra sempre que é o domínio X, né? Possuem imagens distintas, imagens diferentes. É que nem a Bruna estava falando, vai sair uma setinha de cada elemento do A. Então, de todos os elementos do A, tem que sair sempre uma setinha só e tem que chegar em uma só lá no B, tá? Aí, quando acontece isso, é uma função sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Não pode sobrar ninguém no B, porque se sobrar alguém no B, ela não é sobrejetora, tudo bem? E não pode sair do A uma setinha de dois caras distintos no mesmo rapaz no B. Tá certinho? Sim. Eu tô um pouquinho em dúvida na sobrejetora ainda, porque eu tô um pouquinho confusa, mas daqui a pouco eu sei. Calma. É quando o contradomínio e a imagem são diferentes. E aí eu vou explicar para Iguais ou vocês. diferentes? São iguais. Opa, eu falei diferentes, né? É verdade. São iguais. Vamos lá. E aí, a gente estudou essa função aqui, ó. Função
seno. Certo? A gente estudou essa função aqui, que é a função seno. Qual é a função seno? A função seno seria a função f de x igual a seno de x. Essa função seno, ela é definida, lembram-se, de R em R. O que significa isso? Significa que o domínio dela é os reais e o contradomínio dela também é os reais. E aí a gente tem, sabe, até o gráfico dessa função, né? Se a gente for desenhar o gráfico dela aqui, ó. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Ó. Prof, deixa eu te interromper rapidinho. O que é aquilo ali que você colocou antes do R? Do primeiro R? É um P? F. É um quê? Um F? Ah, É. função, né? Tá. Ó, a gente construiu esse gráfico aqui, né? Quando o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1, e o seno de 2π vai ser 0. Lembra que ela é uma função ímpar, então significa que na parte negativa vai mudar as imagens, né? Então, se o π sobre 2, a imagem é 1, o menos π sobre 2 é menos 1. O menos π vai ser 0, o menos 3π sobre 2 vai ser 1, e o menos 2π vai ser 0. E aí o gráfico dela é esse gráfico aqui, né? Essa onda. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E aí começa de novo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E assim vai indo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, ela é uma função que a gente aprendeu que ela é periódica. E aqui que eu quero que vocês raciocinem comigo. Vamos lá, ó. Percebam que se a gente for classificar a função seno, eu posso dizer que ela é injetora? A injetora Sim ou teria não? que ter... Não. Não, ela não é nem bijetora, nem ela não é nenhum deles, né? Por quê? Ó, exemplo. Qual é a imagem do π sobre 2? É 1. Qual é a imagem do menos 3π sobre 2? Também é 1. Então, ó, dois elementos do domínio têm a mesma imagem. Então, isso pode acontecer? De jeito nenhum. Então, não é uma função que a gente chama de injetora. Ela é sobrejetora? Por que ela é ou não é sobrejetora? Vamos lá. Qual é a imagem dela que a gente aprendeu? Vai de menos 1 a 1. Reais. Ela vai de menos 1 até 1. A imagem dela é o intervalo fechado de menos 1 até 1. Aí, Bruna, compara a imagem com o contradomínio. O contradomínio seria toda a reta do y, que é os reais. A imagem dela é só o intervalo de menos 1 até 1. Você entendeu? Sim, sim. Entendi. Aí agora. que vem a questão. Por isso que eu gosto de fazer bonitinho, pessoal. Para não enganar ninguém, porque vocês são espertos, vocês estão estudando e vocês sabem o contexto. Como é que vai existir a função inversa da função seno se ela não é uma função nem sobrejetora e nem injetora? Por isso... Oi? Por que ela não é sobrejetora? Oi? Por que ela não é sobrejetora? Porque o contradomínio é os reais e a imagem é só o intervalo de menos 1 até 1.
E aí, para ser subjetora, tem que ser o contradomínio igual à imagem. Exatamente. Beleza. Então, a gente vai fazer uma adaptação. Para existir a função inversa, a gente vai pegar só um pedaço dessa função, que vai ser o pedaço que vai aqui do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Porque se eu pegar esse pedaço aqui de gráfico, nesse recorte, a minha função ela vai ser sobrejetora e injetora. Eu vou pegar só esse recorte. Aqui, ó, fazendo essa adaptação. Vou até recortar para vocês entenderem, ó. Eu vou pegar esse pedacinho aqui. Nesse pedacinho, que vai do menos π sobre 2 até aqui o π sobre 2, nesse recorte do gráfico, a minha função ela vai ser sobrejetora. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou recortar, tá aqui, ó. E aí vocês vão entender que nesse pedacinho ela vai Mas ser. vai pegar esse morro também? Não, Vai aqui ter eu que vou pegar só um apagar, ó. pedacinho? Eu vou apagar aqui. Ah, tá. Eu só quero daqui, ó, do menos π sobre 2 até o π sobre 2. E a gente vai considerar só esse intervalo de menos Só 1 a 1? esse Tem que intervalo considerar... aqui. A gente, para considerar a imagem, para considerar a função inversa, a gente vai considerar só esse intervalo aqui. Certo? Que vai ser esse intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tudo bem? Aqui é menos 1. Mas a gente também vai ter que considerar só a imagem de menos 1 a 1, né? Exatamente, como contradomínio. Então, galera, nesse pedaço aqui vai existir a imagem. E aí a gente vai dizer que essa função, vamos lá, qual vai ser o domínio dela? Presta bastante atenção. O domínio, que são os valores do x, é o intervalo que vai de π sobre 2 negativo até o π sobre 2 positivo. Então, o domínio da função vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2 positivo. Esse é o domínio que eu estou considerando da função seno. Até o contradomínio, que vai ser aqui, ó, de menos 1 até 1. Que é o de menos 1 até 1. Nesse recorte que eu fiz primeiro ano, nesse recortezinho que eu estou fazendo, a minha função ela é bijetora. Ela é sobrejetora e injetora. Stack, peraí que eu fiquei um pouco perdido. Para a gente conseguir pegar a função inversa da função seno, tem que fazer isso. Isso, a gente vai fazer esse recorte. Exatamente. Tá. Professor, Aí, ó. posso tentar justificar para ver se eu entendi mesmo? Calma aí. Essa daqui vai ser a função seno. Ela continua sendo função seno. Só que é em cima desse recorte que eu vou fazer a inversa dela. Eu não vou fazer a inversa para tudo isso daqui, não. Eu vou fazer a inversa só em cima disso. Olha lá, ó, a Bruna vai tentar explicar e vocês prestem atenção para ver se vocês entenderam a mesma coisa que ela. Vai lá, Bruna. Então, nesse recorte que a gente cortou aí, a gente pode falar que ela é injetora, porque o domínio, que seria o π sobre 2 e o menos π sobre 2, ele vai possuir mais diferente. Tipo, o π sobre 2 vai para 1 e o menos π sobre 2 vai para menos 1. Não só eles, né? Todo o intervalo, né? O domínio seria tudo isso daqui, meu amor, ó. Todo mundo que está entre o π sobre 2 π sobre 2 e o menos π sobre 2. Se você perceber, todos os elementos todo possuem mundo... imagens diferentes. Isso, todo mundo possui imagem diferente, olha lá, ó. O menos π sobre 2, a imagem dele é menos 1. Se eu pegar o 45 aqui negativo, a imagem dele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Se eu pegar o 45 positivo, a imagem dele vai ser o raiz de 2 sobre 2. Você não vai ter ninguém aqui com imagem, com domínio... ninguém que pertence ao domínio com a mesma imagem. Por isso que ela é injetora. Injetora. Isso. E sobrejetora porque todos os elementos nesse intervalo, eles vão ter um contradomínio.
Isso, porque aí o contradomínio, que vai ser só de -1 até 1, é igualzinho à imagem, que também é de -1 até 1. Todo mundo do y, o y que eu vou considerar, ele vai ser só um intervalo de -1 até 1. E aí não sobra ninguém dentro desse intervalo. Todo mundo tem uma imagem. Tá bom. Então foi, eu acho. Aí, dentro desse intervalo que vai existir a função inversa. Dentro desse recorte. A gente vai fazer tipo um laser? Aí agora a gente vai construir a função arcseno. Que aí a gente chama a função inversa de seno de arcseno de x. Nome estranho. Um pouquinho. Aqui está a função, ó, f, que é a função f de x, igual a seno de x. E aí eu vou até copiar isso, porque em cima desse recorte que a gente fez, vai construir a função arcseno, que é a função inversa. A gente vai trocar o f de x por y e fazer o inverso da função seno, permutando x e y? Aqui a gente não precisa, porque eu já vou dar direto para vocês. Ah, tá, mas se eu fizer isso, eu posso chegar, né? Isso, pode chegar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, por exemplo, vamos lá. Nessa função que a gente construiu, qual é o f de menos π sobre 2? Seria -1. Exatamente. Qual é o f de 0? 0. Zero. 0. Qual é o f de π sobre 2? 1. Por exemplo, qual é o f que a gente conhece bastante, que é o π sobre 6, que é o 30? Qual é o seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2. Que está aqui, ó, aqui é 1 sobre 2, então significa que aqui é o π sobre 6. Então, o seno de 30 seria meio. Tudo bem? Essa é a função. O que é a função inversa, pessoal? Ó, vocês já vão matar ela, vocês vão gostar bastante dela, vocês vão achar facinho. A gente chama de arc ou arco seno. Ela é a função inversa da função seno. E seria essa função aqui, ó. Seria f de x, né? F elevado a -1, porque ela é uma função inversa, que a gente define assim, ó. Arc seno de x. Ela é o contrário da função seno de x. Na função seno, eu dou o arco para você e você me diz qual é o seno. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu dou qual é o valor do seno e você vai me dizer qual é o arco que tem aquele seno. Então, ó, na função inversa, vai trocar o domínio com o contradomínio. Então, ó, na função inversa, o domínio dela vai ser o intervalo de -1 até 1, que são os valores que vão entrar no lugar do x. Ó. Eu vou colocar no lugar do x os valores que vão de -1 até 1. E o contradomínio dela é exatamente esse domínio aqui, ó, que vai de -π sobre 2 até π sobre 2. E vai de -π sobre 2 até π sobre 2. Então, por exemplo, o que vai acontecer na função arcseno? Eu quero calcular, por exemplo, o f de meio. Eu vou calcular o que é o arcseno de meio. Eu quero saber qual é o arco, qual é o ângulo que o seno vale meio. 30. Por que eu vou responder 30? Que a gente conhece, é um ângulo notável, mas... Mas Não, vamos mas lá. é porque tá só entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Exatamente, Lívia. Você matou a charada. Porque você concorda comigo que não é só o 30 que tem o seno igual a meio? Sim. Uhum. Mas como o meu contradomínio vai de -90 até 90, dentro desse contradomínio, o único cara que tem o seno igual a meio é o 30. É o π Não sobre entendi, 6. Teca.
Ô, Isaac, olha aqui na função que eu desenhei no comecinho. Quantos caras que tem o seno igual a meio? Ó, o meio está aqui. Você tem aqui o 30, que está no primeiro quadrante. Você tem o 150, que está no segundo quadrante. Se você for aqui, ó, no negativo, você vai ter também aqui os arcos negativos, que tem o valor de 30, certo? Então, ó, quando eu pergunto, então, para você, qual que é o arquisseno de meio, você poderia me dizer que pode ser o 150. Porque o seno de 150 vale meio, não vale? Vale. Mas eu não peguei o intervalo de 150. Eu só peguei o intervalo que vai de 0 até 90. Então, a resposta tem que ser um arco do primeiro quadrante. Por isso que, para fazer função inversa, meus amores, a função ela precisa ser injetora. Porque se ela não for injetora, vamos lá, se eu saio aqui ó, do 2, o 2 vai no 5. Se eu saio no 3 e o 3 também vai no 5, então ó, o F de 2 é 5 e o F de 3 é 5. Quando eu vou fazer a inversa do 5, como é que eu vou descobrir qual que é a inversa do 5? Não vai dar, não é bijetora. É exatamente por isso que ela precisa ser bijetora. E aí, Isaac, é isso que eu quero que vocês entendam. Ó. Quando a gente for responder o arc, é isso que eu quero que fique na cabecinha de vocês. Quando a gente for responder arquisseno de alguma coisa, a gente tem que pegar um ângulo que está no intervalo do primeiro quadrante positivo ou que está no primeiro quadrante negativo. Que seria o quarto negativo. O quarto, o quarto positivo, né? Isso. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Ó. É que eu tava pensando, nossa, mas os animais mais, menos e menos. Um emoji de cabeça em pé. Mas a gente vai pegar esse intervalo aqui, ó. Essa bolinha ela vai ser fundamental para a gente na hora de estudar o arquisseno. Qual vai ser o intervalo que eu pego, Bisteca? Você vai pegar esse intervalo aqui, ó. Do menos 90, ó, é o menos 90, aí ele vai do menos 90 até o 0. E aí ele vai do 0 até o 90 graus aqui, até o π sobre 2, que seria o mais 90. Então, dentro desse intervalo é que vai existir o arco. Você entendeu agora, Isaac? Sim, entendi. É dentro desse. Aí, por exemplo, ó, Isaac, olha que lindo, para você não errar. Se eu peço para você o f de menos raiz de 3 sobre 2. Aqui que os alunos começam a errar. Então, eu quero saber o arquisseno de menos raiz de 3 sobre 2. Seria 300? E não, porque não é o intervalo de 270 até 360. É isso que os alunos erraram, viu? Aqui, ó, eu tenho que pegar aqui um cara que é menos raiz de 3 sobre 2, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Dentro desse intervalo, ô Isaac, que vai do menos 90 até o 0, qual é o arco que tem o seno igual a menos raiz de 3 sobre 2? Menos 60. Isso. Porque, olha lá, ó, o raiz de 3 sobre 2, a gente sabe que é o 60. Então, menos raiz de 3 sobre 2, dentro do intervalo que eu tô, seria o menos 60. Então, seria o menos π sobre 3. Ô, professor. Oi. O 60 e o menos 60, eles são, tipo, congruos? Não são congruentes, eles são simétricos. Acho que é isso que você quer falar. Isso, simétricos. Eles são simétricos. Tá. Você entendeu agora? Ó? Aí a gente pode ficar brincando. Ó. Por exemplo, qual que é o f de raiz de 2 sobre 2, né? A função inversa, o arquisseno de raiz de 2 sobre 2. 45? Isso, porque dentro do intervalo que eu tenho, o cara aqui que tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2 é o 45. Então, se for positivo, a gente pensa no primeiro quadrante. Se for negativo, no primeiro quadrante do negativo. E sempre tomar cuidado entre 0 e 90. Isso.
É exatamente isso. Então, por exemplo, ó, qual que é o f negativo de menos meio? Então, ó, dentro desse intervalo, qual é o arco seno de menos meio? Menos π sobre Menos 6. 30. Menos 30, que é o menos π sobre 6. Tem que colocar em Posso falar radianos, que é sempre o então? inverso? É sempre o inverso. Tipo assim, se de meio é π sobre 6, de menos o meio vai ser menos π sobre 6. É tipo isso, né? Isso. É por causa da carinha, não é? É, É, Que no primeiro é positivo, no primeiro caso é positivo, no quarto é exatamente. negativo. não é negativo. Ô, Olivia, você me perguntou se sempre tem que ser em radiano. Sim, porque em radiano que são as maiorias das respostas, tá? Ah, tá, ok. Mas nada impede da gente passar as respostas Você para pode grau fazer para em conferir. graus e depois passar para radiano, sim. Só lembrei aquela relaçãozinha, né? 1 grau é igual a 180 π radianos, algo do tipo. Não lembro. É, faz regra de 3. É. Uhum. Aí tem, ó, se for menos 1, né? Então, aqui, ó, qual que é o arc seno de menos 1? Então, qual é o ângulo cujo seno vale menos 1? Dentro do intervalo, não é o 270. Vai ser o menos 90, o menos π sobre 2. É só isso que eu quero que vocês entendam. Professor, mas e aqueles valores variáveis? Porque a gente não consegue saber, que a gente não sabe. Aí a gente vai fazer um esqueminha, a gente vai chegar nele. Estou Ah. só dando tempinho para vocês copiarem isso. Aí vamos ver o gráfico do arco seno, que vocês vão ver que é exatamente esse arco, esse gráfico aqui, com uma mudança, né? Vamos mudar o eixo X com o eixo Y. E aí eu vou contar quando ele quer saber, por exemplo, de um cara aí que a gente não conhece. Difícil? Não. Hum. Copiaram? Eu copiei. Tudo bem. Ai, misericórdia. Ó, outra coisa que pode aparecer é isso também, ó. Numa expressão, ele pede para você calcular, ó. Exemplo. Qual é o cosseno do arc seno de menos meio? Então, Como a é que a gente pode gente vai resolver só o calcular? de... A gente transforma em valor toda essa parte de dentro. O É, arco ó. de seno de menos um meio, Porque ele quer ele é o o quê? cosseno Menos dele, π sobre né? 6? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que calcular o arco seno de menos meio. Muito bem. Qual que é o arco seno de menos meio? Menos 30? Menos 30. Aí é só fazer o cosseno de Exatamente, é o menos 30 menos igual o cosseno 30. de 30. E aí, como ele quer o cosseno do arco seno de menos meio, ele quer o cosseno de menos 30. Que é igual ao cosseno de 30. Que, como a gente aprendeu, né? O cosseno de um arco negativo é igual ao cosseno dele positivo. A função cosseno é par, né? Então o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então significa, ó, que o cosseno do arquisseno de menos meio vai dar raiz de 3 sobre 2. É incrível como que a gente usa conceito de lá de trás, né? Ainda agora, na última apostila. Foi o que eu falei para vocês. Aquela apostila era a mais importante. Aí ele pode pedir a tangente. O mais legal, torce para ele pedir seno. Porque, ó, se ele pedir o seno do arco seno de raiz de 3 sobre 2. Vai ser raiz de 3 sobre 2. Vai dar ele mesmo, exatamente. Porque, ó, o arquisseno de raiz de 3 sobre 2, o que é, meu amor? Qual é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? 60. 60.
E aí, então, ele quer o seno de 60. E qual é o seno de 60? Mas Raiz de é, de 3 3 sobre sobre 2. 2. Então vai ser ele mesmo, vai ser raiz de 3 sobre 2. Gente, que exercício é esse? Adorei isso. Absurdo, que absurdo. Não, mas aqui a gente pode tirar uma observação, ó. Toda vez que for seno do arquisseno de x, vai ser o próprio x. Você nem precisa perder tempo. Entendeu? Aqui no nosso caso, quem seria o x seria o raiz de 3 sobre 2 aqui, ó. O seno do arquisseno de raiz de 3 sobre 2 é o próprio raiz de 3 sobre 2. Vocês entenderam isso? Sim, Sabe o que é uma incrível. regrinha? Uma propriedade? Fica agora como uma propriedade. Obsteca, O depois seno de arquisseno de x é o próprio x. Fala, Isaac. você pode voltar na outra página, hein? Que você ter feito. Só para tirar uma foto. Pronto, Gente, eu gostei dessa matéria aqui no Lagre. pronto, Obsteca, obrigado. Essa matéria é legalzinha. Ô, professor, mas a gente coloca f de menos 1 ali também? Não precisa. É que no caso aqui eu estou usando não uma função, né? Eu estou usando uma expressão da função inversa. Aí não precisa, Ah, tá. tá? E aí vem, vamos lá. E lá vem ele. Ai, Jesus. Tava bom demais, pra ser verdade. Era isso que eu temia. Ah, dá pra gente substituir por x e depois isolar o x, como a gente fazia nas outras ou não? É exatamente isso que a gente vai fazer. Mas calma, calma, não é tão assim. Calma. Galera, ele quer que a gente determine o cosseno do arquisseno de 3 quintos. Que legal. A minha pergunta é, alguém sabe qual que é o arquisseno de 3 quintos? Mínima ideia. Não faço ideia. Nem eu. Então a gente vai fazer isso, ó. Guarda o que o tio tá falando. Sempre que você não souber, chama esse cara de X. Que cara. O arquisseno de 3 quintos. Tudo bem? Então, o arquisseno de 3 quintos, eu não sei quem que é, Bisteca. Ele vai ser X. Ou seja, o que eu quero calcular é o cosseno de quem? O que eu chamei o arquisseno de 3 quintos? De x. Eu quero o cosseno de X. Quem é x? Quem é o X? É exatamente isso. Mas aí que vem a ideia. Vamos ver se vocês conseguem me dar uma resposta. Dá pra gente passar aquele 3 quintos pro outro lado? O que dá pra gente tirar daqui? Alguém consegue me dizer o que dá pra tirar daqui? Dá pra alugar? Não, né? Vamos pensar um pouquinho. Por que que... responde pra mim. Por que que o arquisseno de meio vale 30? Porque o seno de Porque o seno de 30 é igual a 1 meio. Segura esse raciocínio. Por que que o arquisseno de 3 quintos vale X? Porque o seno de x é de 3 quintos. Porque o seno de X vale 3 quintos. Parece log, não parece? Parece. Se eu tenho seno e quero calcular o cosseno, o que eu vou fazer? Professor, tem aquele negócio, né? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, nada a ver. Não? Você entendeu, Olivia? Ó, pensa comigo. Por que que o arquisseno de 3 quintos é X? Porque o seno de X vale 3 quintos. Aí pensa agora na situação, Lívia. Eu quero o cosseno do X e sei o seno de X, o que a gente faz? Fundamental? Exatamente. Tá.
Nossa, veio lá do fundo essa. Não, porque a gente fez todo exercício fundamental que veio até, saiu até com vontade. É Pois é. exatamente isso, ó. Porque, galera, é isso. Isso daqui é o resumo de função inversa de trigonométrica. Se você dominar isso, você vai dominar qualquer exercício. Porque agora, Gente, ó, que coisa louca. eu quero o cosseno de x, ó. Eu quero o cosseno de x. Então, eu falo que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu vou pegar aqui o 3/5 e vou elevar ao quadrado e vou descobrir qual é o cosseno ao quadrado de x. Mas como é que a gente vai saber se é positivo ou negativo a raiz? Porque a gente sabe qual é o quadrante. Meu amor, não é 3/5? Olha lá, vamos ver aonde que a gente está trabalhando. Se é 3/5, significa que ele está no primeiro quadrante. O cosseno é positivo. E não importa, porque se fosse menos 3/5, era o quarto quadrante. E o cosseno no quarto também é positivo, entendeu? Sempre vai então ser é 4/5, positivo. eu acho. É exatamente isso. Mas cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 9/25. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser 25 menos 9 sobre 25. Então, isso daqui 16 vai sobre dar... 25. Isso, cosseno ao quadrado de x, a gente já sabe que é positivo. 16 sobre 25, né? Essa é a raiz quadrada disso, que é 4/5. Essa é a Até levantou. resposta. Então, ó, o cosseno do arc seno de 3/5 é 4/5. Acabou. Peraí, o cosseno. Não, que foi a resposta que ele pediu ali, Eu meu sei, amor. é que eu tô montando, entendeu? Eu tô copiando. Eu Mas, só levo. mas vocês Ué. entenderam a linha de raciocínio? É muito legal. Aham. Segue, por favor. O que eu quero que vocês guardem é isso daqui, ó. Arcseno de A é igual a B. É tipo o log, que nem você estava falando. O Mas não raciocíniozinho ali. Ô, prof, isso não é uma definição de log? Porque parece muito. Não, não é. O arcseno de A é igual a B. Por que, que o arcseno de A é igual a B? Porque o seno de B vale A. Se vocês guardarem isso daqui, ó, vocês vão resolver qualquer exercício. Ai, eu tô com uma fome. Isaac. Que horas que acaba a aula? Acabou agora, né? Tá bom. É 11h50. Nossa, sacanagem. É 11h40. Não, é 11h40. Aí amanhã, galera, a gente vai fazer mais arcseno, né? E aí eu vou fazer com vocês o arccosseno e a arctangente também. Vou até gravar essa aula aqui. É mais ou menos desse jeito? É o mesmo raciocínio, só que vai mudar o intervalo. Só que vai mudar o intervalo. Por exemplo, no arcseno a gente usou o intervalo que vai de menos 90 até mais 90. No cosseno a gente vai usar de 0 até 180. Aí muda um pouquinho. Mas aí isso tudo eu escrevo para você. Isso é porque cosseno de x é igual a menos cosseno de x? Não. Ah, tem a ver, tem a ver, tem a ver. Uhum. Vou colocar em Minha inverso. barriga tá doendo. Inversa trigo. Inversa trigo. Amanhã eu não, abro dá ela. aquela sensação de falar, tipo assim, ele é meu arqui-inimigo. Mas sei lá. Ai, ai. Galera, aí amanhã a gente volta, tá? Desculpa não ter soltado esses 5 minutinhos, acho que eu me empolguei. Tudo bem, tudo bem. E aí eu fui direto. Mas amanhã tamo junto, hein? Obrigado aí pela participação. Beijão. E até amanhã, hein? Obrigada pela aula, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Eu tô com fome, tá doendo a barriga. Ai. Vai lá comer alguma coisa.